Povo de Deus, graça e paz. Louvado seja Deus por esse momento singular. Depois de um momento de oração e adoração a Deus através de hinos e cânticos espirituais, bem como através da leitura do capítulo 6 de Romanos, nos voltamos agora à pregação da palavra. Phillips Brooks assim escreveu: o sermão é um bocado de pão para ser comido e não uma obra de arte para ser apreciada. Assim sendo, espero que vocês se alimentem com a exposição da Escritura, pois em Mateus 4,4 assim lemos: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hoje, meus irmãos, será a nossa sexta mensagem no livro do Apocalipse, onde falaremos sobre a autodesignação do Senhor. Para tanto, abram a Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Assim está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Queridos, muitos acreditam que esse versículo que lemos é independente e não está ligado nem aos versículos anteriores, nem aos posteriores. Porém, não cremos assim. Acreditamos piamente que esse versículo conclui adequadamente o prólogo do livro, que compreende os 8 primeiros versículos do capítulo 1. E como aprendemos com o ministro Arlen no sermão anterior, aquele que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez um reino sacerdotal, ele voltará, sim, a sua vinda é certa. E a fim de nos dar mais segurança, é anexado no versículo 8 que lemos, a assinatura do próprio Senhor, enquanto no versículo 7 é João quem atesta a vinda de Jesus. No versículo 8, o próprio Senhor é quem toma a palavra e confirma isso ao se autodesignar. No entanto, antes de explicarmos e aplicarmos esse texto, precisamos responder a seguinte pergunta: quem está falando aqui? Deus o Pai ou Deus o Filho? Notem as primeiras palavras do texto: eu sou. Em Êxodo 3,14, lemos que é Deus o Pai quem se identifica assim a Moisés. Porém, Jesus também se identifica como eu sou. Ouçam João 8,58. Antes que Abraão nascesse, eu sou. Por essa e outras razões, alguns creem que quem toma a palavra no versículo 8 é Deus o Pai, ao passo que outros creem que se refere a Deus o Filho. Na realidade, meus irmãos, as duas possibilidades cabem muito bem aqui. Logo, não há necessidade de ficarmos demasiadamente preocupados. Porém, embora as duas possibilidades podem ser aplicadas aqui, eu acredito, em harmonia com muitos estudiosos da Escritura, que é o Deus Filho que assume a palavra no texto em questão e anexa a sua assinatura. Na cruz, o sofrimento foi a sua porção. Agora, no ato da sua vinda à terra, é revelado que a soberania lhe pertence. Primeiro as lágrimas, agora o triunfo. Primeiro ele veio redimir, agora ele vem para reinar. Contudo, a pessoa é a mesma. Essa pessoa tem todos os atributos da divindade. Em Colossenses 2,9 nos é dito que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em João capítulo 10, versículo 30, o próprio Jesus exclamou: eu e o Pai somos um, o que denota que ele compartilha da mesma essência do Pai. De fato, ele é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E vale ressaltar que Jesus Cristo, irmãos, é o ponto focal das Escrituras. Mas o livro do Apocalipse retrata Jesus de forma inigualável.
Jesus Cristo é descrito em sua exaltação. Só para vocês terem uma ideia, nos versículos 1 e 8, que trata do prólogo do livro do Apocalipse, Jesus é retratado de forma a nos deixar maravilhados. Se não vejamos, no prefácio, nos versículos 1 e 2, ele é o agente da revelação. Na saudação, no versículo 5a, ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Na adoração, nos versículos 5b e 6, ele é o redentor e rei, a quem é atribuída a glória e o poder para todos sempre. Na profecia do versículo 7, ele é aquele que virá em glória. E aqui no versículo 8, ele é descrito por sua onisciência, eternidade e onipotência. É esse Jesus glorioso, poderoso, triunfante, que voltará, como aprendemos no versículo 7. E no texto referenciado, o texto que fizemos leitura, o Senhor Jesus Cristo se auto-identifica de 3 maneiras. Em primeiro lugar, ele se identifica como onisciente. Olhe comigo para o início do texto. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, Cristo reitera: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Concordo com o pastor e comentarista John MacArthur que a expressão Alfa e Ômega enfatiza a onisciência do Senhor. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega a última letra, e indica a totalidade mais absoluta. Ele é tudo entre a primeira e a última letra. James Allen observa que a expressão alfa e ômega indica um todo, algo completo do início ao fim, indicando um conhecimento que não é parcial ou fragmentado, mas completo. Isso implica que todo conhecimento é transmitido através das letras do alfabeto, e ao se identificar como alfa e ômega, o Senhor Jesus Cristo afirma que ele tem todo saber, que ele tem todo conhecimento. Ah, meus amados, ele sabe de todas as coisas, o seu conhecimento é perfeito, ele não precisa raciocinar, cogitar, nem fazer pesquisas para saber o que sabe, tampouco aprender gradualmente. O seu conhecimento do passado, presente e futuro é instantâneo. Ele mesmo determina o fim desde o princípio. E curiosamente, ao falar sobre a vinda de Cristo no versículo 7, João finaliza com uma afirmação dupla: sim, amém. Mas quem é que dá tal garantia? O próprio Jesus onisciente autentica a promessa da sua vinda ao dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. E ao fazer isso, irmãos, ele mostra que além de ter todo o conhecimento, ele tem a supremacia sobre todos os acontecimentos da história. Nele há a totalidade, a abrangência. Ah, queridos, como não atentar para essa promessa? O seu conselho está firme e ele fará a sua vontade. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, João diz que aquele, semelhante ao Filho do Homem, se referindo a Jesus Cristo, tem os olhos como chama de fogo. Isso fala da sua onisciência, que tudo vê e perscruta, tudo se desnuda diante dos seus olhos. Nas 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, Jesus diz: eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras, porque ele de fato é onisciente. É com esse conhecimento pleno que ele revela de antemão a vitória final da igreja e a condenação do diabo, dos demônios e de todos os homens rebeldes que não serviram a ele. Mas o texto prossegue e diz: princípio e fim. Amados, essas expressões aparecem na Almeida Revista e Corrigida, porém não tem apoio dos manuscritos, e assim sendo, são omitidas pela maioria dos tradutores
e também pela Almeida Revista e Atualizada, que muitos de vocês usam. Todavia, essa mesma expressão princípio e fim se encontra em Apocalipse capítulo 21, versículo 6, Apocalipse capítulo 22, versículo 13, com total autoridade dos manuscritos, e mostra que tudo começou com o Senhor e tudo será finalizado em relação a Ele. Agora que vimos que o Senhor Jesus é onisciente, veremos que Ele se identifica como eterno. Olhem outra vez para o texto, que é, e que era, e que há de vir. No versículo 4, esse título glorioso é atribuído para se referir ao Pai, mas se aplica com a mesma intensidade a Jesus Cristo, pois a semelhança do Pai, Jesus Cristo é aquele que é, que era e que há de vir. Em Hebreus 13:8 está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Isso significa que Ele é eterno. Era antes que começasse o tempo, é agora e será quando o tempo chegar a seu fim. Deus foi o Deus de todos os que confiaram nele. É o Deus em quem podemos pôr nossa confiança hoje, e não há acontecimento nem circunstância no futuro que nos possa separar de seu amor. Ele é de eternidade a eternidade e não está limitado dentro do tempo. Deus está eternamente presente e, portanto, é capaz de ajudar o seu povo em qualquer época e em qualquer situação. Sem dúvidas, essa foi uma verdade consoladora. Ainda que eles pudessem perder a sua vida física, eles estavam seguros com Cristo eterno e tinham a vida eterna. Em terceiro lugar, amados, o Senhor Jesus Cristo se identifica como onipotente. Isso advém do final do versículo 8, o Todo-Poderoso. O imperador Domiciano, quem perseguiu os crentes nessa época e quem desterrou João à ilha de Patmos, arrogou para si o título de Senhor e Deus. Mas Jesus revela à sua igreja que isso é palavrório, porque Ele é o Todo-Poderoso. E ninguém, nem mesmo o diabo, nem os demônios, nem os imperadores, poderia impedir o seu retorno. Ele virá em glória. Esse é o Jesus que a igreja serve. Louvado seja Deus. Irmãos queridos, a palavra grega que significa onipotente, todo-poderoso, é pantocrato, a qual descreve Jesus Cristo como aquele que possui domínio e poder sobre todas as coisas, aquele que tem todas as coisas na palma da mão. O detalhe sugestivo é que essa palavra aparece 7 vezes no Novo Testamento e é uma palavra característica de João. Agora quero chamar a vossa preciosa atenção para pensarmos um pouco nas circunstâncias sobre as quais João escreveu. O poder incomparável de Roma se levantou para esmagar a igreja cristã. Nenhum império tinha sido capaz de suportar o impulso bélico de Roma. Roma era a conquistadora universal, a potência invencível. Que possibilidades tinha a igreja, uma comunidade pequena, composta por escravos quase em sua totalidade, sem poder nem influência contra Roma? Que oportunidade tinha nessa luta contra o império? Humanamente falando, a igreja não tinha oportunidade alguma. Tudo que podia esperar era sua aniquilação. Mas ao pensar deste modo, ficava de fora o fato decisivo. Com a igreja estava o Pantocrato, o Todo-Poderoso, o Onipotente, cujas mãos controlam todas as coisas. No Antigo Testamento, irmãos, é com esta palavra que se descreve o Senhor dos Exércitos. É justamente essa palavra que João usa no tremendo texto de Apocalipse 19:6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Ah, povo de Deus, se os cristãos estiverem nas mãos de um Deus como este, ninguém pode arrancá-los de sua proteção. Na medida em que a igreja se mantém fiel a esse Deus Todo-Poderoso, nada nem ninguém
podem destruí-la. O homem pode até ceifar a vida física de um servo de Deus, porém, nem os principados, nem as potestades das trevas podem destruir a igreja de Jesus Cristo. A igreja tem dono e o dono dela é o Todo-Poderoso, o Onipotente, o Pantocrator. Eu te pergunto, amado, você serve a esse Jesus? Você adora a esse Jesus? Imagine como ficou o coração daqueles irmãos naquela época, a despeito da oposição, das vicissitudes, a despeito das intempéries, da perseguição, da retaliação, estava com eles o Todo-Poderoso. Pois bem, queridos, eu concluo esse sermão fazendo a seguinte assertiva, a seguinte afirmação: já que a vinda de Cristo é certa, devemos viver com uma expectativa ardente do seu retorno. Você aguarda o retorno de Cristo? Você leva isso a sério, prezado irmão? Isso é tão relevante que em 1 Coríntios 16, 22, lemos assim: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Povo de Deus, se encha dessa esperança, viva com essa esperança. Jesus Cristo voltará. Paulo, em Tito 2,13, escreveu: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra aguardando significa esperar com expectativa, com expectação por encontrar com a pessoa aguardada. Mas o que os salvos devem esperar? Paulo disse: a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra esperança aqui não é subjetiva, nosso sentimento de esperança, mas objetiva, aquilo que nós esperamos. E a igreja de Jesus Cristo, em todos os séculos, aguarda o Jesus onisciente, o Jesus eterno, o Jesus onipotente, o Todo-Poderoso, e exclamamos de dia e de noite: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.